artes ameríndias, artes africanas, artes afro-brasileiras, artes europeias, por aqui dialogaram e produziram um caldo nada homogêneo, certamente muito rico e complexo. O Brasil é hoje em dia considerado uma vitrine para as artes plásticas contemporâneas e vem mostrando uma força renovada nessa área. Para falar desse tema, convidamos aqui uma pessoa muito especial. Aguinaldo Farias é arquiteto, crítico de arte e curador dos mais atuantes. Realizou curadorias, entre outras instituições, para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, para o Instituto Tomiotaki, onde é atualmente consultor de curadoria, para o Centro Cultural Banco do Brasil, para o Centro Cultural Dragão do Mar de Fortaleza, para o Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e para a Fundação Bienal de São Paulo. Autor de livros e artigos da maior importância, Aguinaldo, que conhece nosso panorama das artes como poucos, é também professor conhecido e muito querido na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Aguinaldo, eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu é que agradeço, estou muito honrado. Bom, Aguinaldo, nos seus trabalhos para a universidade, como eu disse, você é um professor muito querido, que se dedica à docência há muito tempo. Você tem chamado a atenção, particularmente no ensino de arquitetura, como é preciso que as disciplinas dialoguem, né? Que a arquitetura fale, você mesmo diz, com artes plásticas, com literatura, com música, com cinema. Se você fosse dar uma dica para os professores, que dica você daria para um professor que quer ensinar histórias da arte no Brasil? Olha, de fato eu fico muito impressionado com o descaso, com o alheamento das disciplinas entre si, umas das outras. Acho que isso é uma deficiência da nossa formação, é muito compartimentado, segmentado. Então eu penso o seguinte, uma maneira de você abordar, nós precisamos rever o modo como nós abordamos os assuntos. Então eu penso, por exemplo, num professor expondo a fotografia de uma maçã. A fotografia de uma maçã, ela revela aspectos da maçã, claro. Mas ela não fala só da maçã, ela fala dela mesma. Porque você pode então pensar o que é a fotografia. Quer dizer, como que ela aborda, como que ela captura aquele objeto, qual é a técnica, e se ela é digital, e se ela como é que ela é do ponto de vista óptico, como foi a invenção da fotografia. Então você historiciza o problema e historiciza a própria técnica. Até para falar que, por exemplo, a fotografia de uma maçã se enquadra no campo das artes com uma natureza morta. O que é uma natureza morta? É um gênero. É um gênero. Enfim, há diversas entradas, mas nós, no entanto, só buscamos alguns aspectos e recortamos esses aspectos. Você pode pegar uma linda pintura e analisá-la do ponto de vista da matemática. Você pode aproximar a música também da matemática, da aritmética elementar, mas também pode pegar do ponto de vista da geometria, no caso, por exemplo, da arquitetura. Quando a gente pega, por exemplo, Gonçalves Dias e vê toda a sonoridade, não é só aquilo que está sendo mostrado, é como está sendo mostrado. E Juca Pirama, os tambores todos rufando. Você fica escutando aquilo quando lê em voz alta. Não é? Então, eu sinto que há uma carência nesse aspecto. Mas preciso que os professores se encontrem e busquem pontos de contato e que tenham uma visão mais dilatada do mundo que eles estão trabalhando. Ou então entrar nas nossas instituições, não é? Porque os museus têm sido tão pouco frequentados, né? Qual a diferença de você ver uma obra no corpo a corpo ou ver uma obra que é reproduzida e você perde a dimensão, não é mesmo? Isso é um problema, de fato. Porque, claro, ao mesmo tempo que a gente tem que agradecer a possibilidade, por exemplo, hoje em dia, que a internet ela franqueia acesso a lugares que você jamais teria condição de ver ao vivo, mas ainda existem coisas que estão ao nosso alcance e que, no entanto, nós desperdiçamos. Podemos ter um contato que é muito mais vivo, muito mais cálido, quente, tem um tipo de proximidade, uma sensualidade. Uma proporção também, uma proporção, né? Quer dizer, como é que eu estou naquele espaço, como é que eu me relaciono com ele, porque o mundo não é plano, o mundo não é bidimensional, o mundo não é estático, como, por exemplo, a fotografia faz crer. Então, quando se diz assim, a fotografia é mais real, não estamos falando de realidade, são construções. Né? Não é uma realidade, não é uma realidade. Uma representação. É uma representação, sim. Muito bem. Deixa eu perguntar um pouquinho aqui sobre Brasil, né? Você consideraria que há alguma especificidade
na história das artes no e do Brasil? Porque eu sei que são coisas diferentes, né? Eu não estou aqui procurando uma essência da história da arte, nem uma identidade, né? Mas eu queria saber se existe algum diálogo com a nossa formação histórica e se isso tem alguma influência no campo ou não, né? Qual? É fundamental, né? O trabalho artístico, ele nasce num determinado contexto e ele responde a este contexto e ele frequentemente questiona este contexto e ele interfere neste contexto, não é? Então, quando a gente vê uma pintura como, por exemplo, a primeira missa no Brasil, que é uma pintura do século XIX, ela remete a uma construção da própria história, de um fato, não é? Então, ela termina produzindo a própria história. Ela não só fala de um momento histórico, mas ela constrói e demonstra a história como uma construção. É tanto que as pessoas usam essa tela, deveriam colocar nos livros didáticos na época do Segundo Reinado, porque foi produzida nesse momento, colocam no período colonial, como se aquilo que você dizia, como se fosse um retrato, não é, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi a proclamação da independência. Eu fui no Museu do Ipiranga, era muito garoto, e fiquei admiradíssimo da sorte do pintor de estar exatamente naquele momento, não é? Quer dizer, as ideologias, elas perpassam, elas enredam. O trabalho, ele está tomado por isso e ele é um agente disto. Isso aqui é o detalhe, ele não é passivo, ele é um corpo muito ativo dentro desse processo. Então, nesse sentido, você está dizendo, ele é produto, mas ele também produz o seu momento, né? Vamos falar um pouquinho. Que a gente tem que ter em mente quando se fala de arte. Isso. Porque, frequentemente, o grande equívoco que eu encontro é trabalhar como se ele fosse mera ilustração. E ele não é uma ilustração, uma simples ilustração. Ele não é passivo, ele também atua e poderosamente. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a abstração nos anos 50, no Brasil, é preciso ter em mente que é o Brasil do desenvolvimentismo, que era o momento em que a produção artística, ela, ao buscar a abstração, ela está tentando entrar no mundo dos objetos via indústria. Então, ela tem um impacto muito forte na arquitetura, no design, né? E no design em sua acepção ampla, desde o design gráfico, nos jornais, nas revistas, nos cartazes, na propaganda e nos objetos que são produzidos. Então, a abstração, ela entra colado neste momento, com essa perspectiva política. A produção dos anos 60 comenta fortemente o Brasil urbano, não é? Isso no âmbito das artes plásticas, mas, por exemplo, quando você lê Drummond, Confissões de Itabirano, que ele fala que é 90% de ferro nas calçadas e 80% de ferro nas almas, ele dá aos mineiros uma representação de si que os mineiros absorvem. Eu quero saber quais eram os mineiros que tinham essa consciência do ferro, se não a partir do próprio Drummond. Então, assim como nós falamos, por exemplo, português, estamos aqui conversando, graças a Camões, Machado de Assis, Guimarães Rosa, esses artistas, esses poetas, esses escritores dão a nós a nossa própria língua, manipulam, lapidam, depuram, né? E também os artistas plásticos dão a ver aspectos, ou os músicos, Dorival Caymmi, por exemplo. Quer dizer, a noção que nós temos do baiano é muito tributária de Jorge Amado e Dorival Caymmi. Um falando, por exemplo, sobre o cacau, o outro falando sobre a praia, sobre o mar, sobre o pescador. E aí você fica sabendo dos dilemas, dos encantos, dos problemas, das dificuldades, dos terrores. Nós estamos falando de grandes pensadores, de homens que são, de produções que são essenciais, de artistas, e como tal são pessoas essenciais para a nossa própria construção. Agora, a especificidade da arte seria porque ela também constrói para nós memórias visuais. Eu já vi muita gente dizendo, eu vi aquilo, e na verdade é uma construção visual que você se acostuma, foi ensinada, é um repertório que você ganha e passa a fazer parte da sua memória íntima, não é? Exatamente, porque essa ideia é que também está muito colada ao senso comum de que, por exemplo, as pessoas veem do mesmo modo, em absoluto, não é? Nós vemos aquilo que nos é dado a ver. Nós, assim como os currículos escolares são uma espécie de óculos, eles fazem com que nós enxerguemos certos aspectos do mundo. Então, o artista é aquele que amplia isto. E ele dá a ver frações, aspectos, sensações que nós não tínhamos consciência, não é? Então, eu passo a ver a partir daquilo que o artista mostra.
e passo a sentir a partir daquilo que o artista mostra também. A gente tem noções sobre o amor, sobre a amizade, sobre tudo isso, muito frequentemente mediado pelas informações que os artistas nos dão. Eu queria chamar você para falar um pouquinho sobre essa sua experiência, tanto nacional como internacional, como curador. São poucos professores que têm esse papel tão dinâmico como curador, como você tem, como crítico, né? Você não abre mão de nenhuma dessas faces. Dizem que a arte brasileira começa a ganhar pulso e corpo internacionalmente. Existe isso? É verdade? Enfim, você nos daria aqui algum exemplo? Como é que você entende a arte brasileira nesse cenário? Bom, primeiro quero falar só um pouquinho sobre o ser curador. O ser curador não é nada diferente de ser professor. Eu acho que o professor é um sujeito, é um novidadeiro. Enfim, é alguém que leu alguma coisa, que viu alguma coisa, que assistiu, que achou extraordinário e quer mostrar para os alunos. É isso que eu faço como curador. Tenho esse privilégio de conviver com o artista e mostrar o que de melhor essas pessoas fazem para um público, que eu não sei exatamente qual é, mas que a gente ama, porque ama essas pessoas, esse trabalho todos que eles realizam. A arte brasileira vai muito bem. Talvez não tão bem quanto se diga no âmbito da recepção internacional, porque há sempre um certo ufanismo que atravessa, que também não faz muito mal, mas um certo ranço provinciano. Mas a partir de Hélio Oiticica, no campo das artes visuais, Hélio Oiticica começou a ter um reconhecimento, mas isso 10 anos depois de morto. Né? A nossa arte contemporânea começa por aí, a sua recepção internacional. Ele foi uma porta que se abriu para o quê? Para um mundo que, por sua vez, estou pensando em Europa e América do Norte, também criticava o eurocentrismo, também percebia que a história sobredetermina a geografia e que o centro do mundo não é o lugar onde há o centro da difusão. Quer dizer, no âmbito da cultura, não há centro. Isso é totalmente descentrado. Você vê inteligências extraordinárias nos cantos mais inadvertidos. Né? E aí enxerga-se algo como Hélio Oiticica. E da produção de Hélio Oiticica, o ponto seguinte foi Lígia Clark, e depois veio Lígia Pape, e Mira Schendel, e Arthur Baio, aí chegaram, né? Enfim, os vivos. E hoje, por exemplo, há um mês atrás, eu vi o catálogo de uma grande exposição sobre arte pop no mundo, e o catálogo consagra Nelson Lerner, que mora na cidade do Rio de Janeiro hoje em dia. Né? Então, nós estamos sendo descobertos galopantemente alguns jovens artistas, como Adriana Varejão, Bia Milhazes, Ernesto Neto, Marep. Também a nossa produção editorial ela é escassa, porque nós não divulgamos os nossos artistas, porque nós não frequentamos muito os nossos artistas, por exemplo, vamos pouco ao museu. Então, eles não estão tão incorporados em nós como, por exemplo, o Cartola está, como a música popular brasileira está. Precisamos avançar nesse pormenor. Muito bem. Aguinaldo, muito obrigada. Como vocês viram, o Aguinaldo é ele mesmo esse professor novidadeiro, né? Enfim, e que, como toda boa amizade, gosta de compartilhar. Né? Eu queria te agradecer muito pela presença aqui. Um grande prazer estar aqui com você. Obrigada. Bom, a você de casa, muito obrigada pela companhia. Todas as entrevistas dessa série estão no site futura.org.br/entrevista. Até a próxima entrevista. Tchau!